Boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Joãozinho. Dia aqui a tela. Vocês devem estar surpresos, né? 2 lives na mesma semana, uma seguida da outra. Oi, oi. Mas é que esse Como é que. é muito interessante. Vamos ver aqui. Ou A conexão parece que não tá boa. a minha tá ok, a tua tá ok? Não, eu tô só te vendo, não estou me vendo. Também não tô te vendo ainda Pois não. é. Enquanto tu vai aparecendo aí, eu vou conversando com o pessoal, Ok, tá tá bom? bom. Gente, a conversa de hoje é bastante significativa, principalmente para os pais, mas serve também para os educadores, tá certo? A gente fala muito no relacionamento com as crianças, em como a gente deve se relacionar com elas, conversar com elas, o nosso modo de falar. Isso, Vanessa, ela tá tentando entrar, tá certo? Tá, ela, não sei se é algum probleminha na internet dela, ela tá tentando entrar, já já ela aparece, tá bom? Aí, pronto, saiu. Acho que ela vai solicitar de novo. Aí, então, o que que acontece, gente? A gente acaba falando muito Ai, a gente tem que tratar a criança assim, a gente tem que tratar a criança assado, não pode gritar. Não pode não, né? Não deve. Porque a verdade é que a gente não tem a intenção de ensinar você a educar o seu filho, né? Isso aí é algo pessoal, é algo seu, vem da sua cultura, né? Vem muito daquilo que você já recebeu, daquilo que você sabe. A nossa intenção é passar dicas para o melhor relacionamento pai-filho, mãe-filho, tá certo? Nosso intuito é justamente dar dicas para vocês se relacionarem melhor com os seus filhos, né? Vamos É dizer, os porque seus tá filhos no marcado tempo pro dela. atual. Por que que não tá entrando? Hum, Tu tá me ouvindo? Eu aqui falando, não tá entrando minha imagem, só o áudio. Não tem... Por que Isso, só o será? Alguém áudio. pode ajudar? Eu não sei. Aqui tá tudo bem assim, na minha internet tá tudo bem e eu fiz direitinho. Você pediu a solicitação e eu Pois é. aceitei. Eu vou de novo tentar sair e entrar de novo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, o que que acontece? Nós sabemos que, como a gente diz, né, as crianças de hoje não são como as crianças de antigamente, né? Então, assim, a educação que a gente fornece hoje não é a educação que exatamente a gente recebeu, que os nossos pais receberam, né? A gente tira pela própria educação pedagógica. O modo como eu fui alfabetizada não foi o modo como as minhas sobrinhas foram alfabetizadas, né? Então, assim, tá tudo muito moderno, tá tudo diferente. E a gente, ao mesmo tempo que tem que se adaptar a esse novo, a gente também tem que fazer com que os nossos filhos aceitem também a nossa cultura, né? A gente não pode perder aquela ideia de que os pais são a autoridade, de que os pais são os responsáveis pelos filhos e não o contrário, né? A gente não pode esquecer que os pais devem ter o controle da situação. Eles não devem entregar o controle da situação na mão dos seus filhos, tá certo? Porém, existem algumas maneiras que a gente utiliza para dialogar com essas crianças. Boa noite, Ribamar. Boa noite, Flor. Muito obrigada pela presença. A Fabiola está aqui tentando entrar, certo? Vai dar certo. Então, o que que acontece, gente? Que a gente quer conversar com vocês por uma maneira mais saudável para dialogar com seus filhos, né? Sem ser aquela forma autoritária, né? Algumas pessoas foram criadas de forma autoritária e isso não é exatamente benéfico, né? Então a gente tem alguns métodos, algumas maneiras para dialogar com a criança, para conversar com ela, fazer com que ela entenda, né, os seus deveres, suas obrigações. Lembrando que não é porque é criança que ela não tem deveres e obrigações, tem, só que tudo baseado na sua faixa etária, baseado na sua condição de fazer determinadas atividades, de entender determinados comandos, tá certo? Num, a gente nunca generaliza no sentido assim,
toda criança de 6 anos de idade já pode lavar uma louça? Poxa, será que toda criança com 6 anos de idade já pode lavar louça? Será que não tem uma criança que vai ter uma deficiência motora, né, uma deficiência física? E aí ela não vai exatamente poder lavar uma louça? Né? Será que não tem uma criança que vai ter alergia ao sabão ou ao detergente e não vai poder lavar essa louça? Então, a gente não pode generalizar, a gente tem que analisar a situação na qual a criança está inserida. A gente tem que analisar como é essa criança, quais são as suas habilidades, as suas potencialidades. Tá certo? Agora, o que a gente pode afirmar de forma geral é: os pais são autoridades, os pais precisam ter sempre o controle, tá? E os pais precisam mostrar que, como é que eu posso dizer? Que tem que haver esse respeito e essa hierarquia, tá certo? Quando a criança cresce dentro de uma hierarquia, tá? E aqui eu não estou falando, mais uma vez eu reforço, eu não estou falando do autoritarismo, tá certo? Eu estou falando da hierarquia de respeito. As crianças precisam, desde novinha, saber que os pais são essa autoridade, que os pais estão acima deles nesse sentido, tá certo? Então, entendendo isso, respeitando os seus pais, tá? Obedecendo aos seus pais, seguindo aos comandos, seguindo as regras, há uma maior probabilidade desse adulto seguir as regras também. Sabendo, tá? Que nós sempre vivemos. Aê, deu certo! Tu tá me vendo? Já dá pra. Já tô te vendo. Tá rodando, certo? A imagem tá parada, mas eu já tô te vendo. É. Então, gente, como eu estava falando, quando as crianças entendem que existem regras e hierarquias desde novinhas, há uma maior probabilidade de, na fase adulta, esses adultos respeitarem as regras e as hierarquias, porque é assim que nós vivemos, tá? Nós vivemos cheios de regras e são essas regras que nos ajudam a viver em harmonia, são essas regras que nos ajudam a viver de forma, vamos dizer, saudável e de forma, vamos dizer, correta. Imagina, a gente sempre dá o exemplo do sinal de trânsito. Imagina se não existisse a regra, né? Vermelho pare, verde siga. Como é que seria, né? Seria um carro batendo no outro, um sem respeitar o outro, um querendo ter direito acima do outro, né? Então as regras existem para colocar limites e para fazer com que a gente entenda que existe um lugar para nós e existe um lugar para o outro. Tá certo? Então vai ter um momento em que vai ser a minha vez, vai ter um momento que vai ser a vez do outro. Então as regras não são coisas ruins. As regras são boas e as regras existem para serem cumpridas, tá? E hoje nós temos a participação de uma amiga minha, psicopedagoga, educadora, certo? Muito competente, uma pessoa de quem eu gosto muito e com quem eu aprendo muito, que vai dar algumas dicas, né, de como a gente deve dialogar com as crianças, quais são as palavras que a gente deve utilizar com essas crianças, como um adulto deve dialogar com as crianças. Muito bem-vinda, Fabiola. Como é que você está? Ó, um pouquinho nervosa com essa história da imagem não ter entrado no começo. E vou ser sincera, É aqui mesmo. tá? No meu celular eu não estou me vendo. Eu estou vendo Não, só você. Né? Eu estou te vendo. E me ouvindo a tua bem. Imagem de vez em quando para. A tua imagem de vez em quando para, mas o áudio tá bom. Ótimo. Então pronto. É o que vale, é o áudio. Certo? Uhum. Gente, boa noite, primeiramente. Agradeço a todos que estão aí, essa participação, né? Vou me apresentar um pouquinho aqui para quem não me conhece. Sou Fabiola Martins, eu sou pedagoga, já trabalho há muito tempo na área de educação e sou psicopedagoga e agora também sou Kid Coach. É um novo método para mim, né? Mas já está no mercado, foi desenvolvido pela Márcia Belmiro. É um trabalho direcionado, trabalha ferramentas do coach com crianças, mas isso aí a gente pode falar em outro momento, certo? Semana que vem a gente fala sobre isso, né? Isso, com certeza. E hoje a gente vem falar um pouco justamente sobre
essas questões de como o adulto conversar com seus filhos, né? Como ser essa conversa, né? Então, de que maneira lidar com essas algumas situações. Então, eu e a Samira vamos bater um papo aqui bem legal sobre isso, né? Tá certo? Bom, gente, então assim, a princípio, eu vou falar um pouquinho assim. A neurociência, com a evolução, né, de tecnologia, de estudos, ela descobriu que o nosso cérebro, né, tem a parte, né, a parte límbica, que ela já vem pronta, que é as funções básicas. Mas o que eles descobriram é que a parte do neurocórtex, ele só vai se desenvolver totalmente lá pelos 21 anos, aproximadamente. Então, isso mostra o quanto, né, a criança pequena, ela é envolta de emoções, né, ela é pura emoção, então, por muitas vezes, não sabe verbalizar o que sente naqueles momentos mais difíceis, mas isso pode ser trabalhado. E a gente sabe que se esse neurocórtex só vai se fechar, se concluir lá para os 21 anos, até lá a gente pode moldar, né? O nosso cérebro tem uma plasticidade fantástica e que a gente, eu até brinco, nós não podemos mais pensar estilo Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, né? Então, nós podemos sim, com algumas intervenções, e essas intervenções não precisam ser somente por profissionais como psicólogos, mas podem ser feitos pelos próprios pais, né? Pelos pais, pelos educadores. E como é essa questão dessas intervenções, né? São com momentos de acolher, né? A criança pequena, então, que ela é, como eu falei, que ela é envolta de emoções, em momentos que ela passa por situações como um coleguinha que toma o brinquedo, ou ela quer uma coisa. Vou até dar um exemplo, a história do jogo. A criança pequena não sabe perder, né? Então, quando ela está jogando com outro, que ela perde, o que é que ela vai fazer? Ela vai chorar. Chora, né? E aí esse choro, é a birra, é assim. Sim, é assim, mas como fazer? Como lidar com esse momento? O que ela precisa nesse momento, gente, é ser acolhida. É sim, é o pai ou a mãe ou o cuidador naquele momento. Acolher, ouvir, tá? O que você está sentindo? O que houve? Fazê-la verbalizar esse sentimento, que a criança ela nem sabe muitas vezes exemplificar o que está sentindo. Se é medo, se é raiva, né? Se é tristeza. Então, no momento que a gente acolhe e faz ela verbalizar o que está sentindo, a gente está colocando aí os dois lados do cérebro, né, o hemisfério direito e esquerdo, em equilíbrio, fazendo eles dois trabalharem juntos, a emoção com a razão, né? E muitas vezes até a gente se depara com situações onde alguns adultos, né, até dizem assim, não dá atenção não, daqui a pouco passa. Mas esse adulto não é porque ele queira, como é que eu digo, tratar mal, mas é porque ele vivenciou isso, ele aprendeu dessa forma. Então, como é que ele pode fazer diferente se o que ele aprendeu, né, foi essa maneira? Não dá atenção que passa, né? Então, pelo contrário, né, a gente vai poder, quando a gente trabalha tanto com, você ontem falou, muito de parceria com os pais. Então, quando se tem uma parceria, quando os pais escutam, né, ou a professora, né, ou a psicóloga que acompanha, ou a psicopedagoga, quando eles param para ouvir, muitas vezes essas mudanças de atitude fazem com que tanto família como criança
passem a ter um relacionamento mais empático, mais carinhoso, né? E com isso a gente sabe que com carinho, com afeto, se ganha muita coisa. Ontem você se falou de palavras positivas, né? E isso é bem o que a gente trabalha, né? Nessa questão do coaching para a criança. É trabalhar com frases, com perguntas, onde a gente não vai enaltecer o negativo, mas pelo contrário, vamos dar foco no lado bom do que ele conseguiu, né? E muitas vezes, nesses momentos de drama, de birra ou de chateação, fazer com que ele verbalize esses sentimentos para que fique mais fácil lidar com a situação, né? Hoje em dia, a gente pode até dizer, hoje nós temos muitos adultos que não sabem lidar com essas situações de conflito, se não for no grito, na briga, na pancada. Então, assim, isso mostra o que não foi trabalhado quando criança, porque provavelmente o que ele vivenciou foi isso, resolver as coisas ou no grito, ou na chinelada, ou no castigo, né? Então, não é também ser permissivo, não é ir ao oposto da coisa, mas é saber dar o limite com carinho, é dar o limite com afeto, né? É dar atenção naquele momento, porque a criança, na maioria das vezes, não sabe verbalizar o que está sentindo. Então, fica em momentos de difícil situação, é mais fácil o quê? Não, agora, às vezes a gente, adulto, no momento daquela explosão, a gente também não sabe lidar com a situação, né? Então, parar, aí vem um esforço de cada pai, parar para pensar como agir naquele momento, não é agir por impulso, é pensar como é que eu faço agora, né? Gente, e demanda um trabalho, não é fácil. Imagina você ter que começar a mudar a sua forma de verbalizar o que você deseja com seu filho, fazer perguntas onde se antes, eu vou dar aqui um exemplo que mais na frente das boas perguntas, né? Mas se antes, na hora lá dos brinquedos espalhados pela casa, quem já não passou por isso, às vezes a mãe vai com aquela situação de dizer, eu digo a mãe, gente, mas me desculpem, qualquer cuidador, né, que está ali junto com a criança. Às vezes é a avó, às vezes é uma tia, né? Então, ou o próprio pai, né? Diz assim, esses brinquedos nasceram aqui no meio da sala. Então, quando a gente fala isso está repleto de coisas assim, de uma criticidade. E a criança, ela não sabe lidar com isso. Então, é nessa hora que, antes de falar, parar e pensar, como é que eu posso trabalhar aqui, né, nas perguntas, nas boas perguntas, né, mudar o seu pensamento e trabalhar com filho, como é que você pode guardar os brinquedos que amanhã você consiga encontrar todos? Mamãe, dentro da caixa. E como é que a gente pode fazer isso agora? Como você pode resolver isso agora? Né? Porque o que o método do Kid Coaching trabalha é que essas perguntas, elas passem pela reflexão, a decisão e a ação. Quando você faz a criança refletir sobre, tá, como você pode guardar os seus brinquedos, é diferente de mandar guardar ou vir com ironia. Ele vai parar para lhe responder, e aí nessa resposta você vai fazer com que ele tome uma decisão. E dessa decisão leve a uma ação, que é a de guardar, né? Então, o que diga. É como eu estava dizendo quando você estava tentando entrar, né? Os pais precisam deixar claro que eles são a autoridade, né? Mas isso pode ser feito
através, sem ser com autoritarismo, né? Através de perguntas, através de um diálogo bem feito, né? Então, assim, a gente não precisa utilizar o autoritarismo do tipo, vá juntar agora. Justamente, como é que a gente pode resolver isso? Até o fazer junto também é uma forma, né, de educar. Eu vou fazer junto com você, aí da próxima vez você faz sozinho, tá certo? Então, existem maneiras de você dialogar com a criança, negociar, sem perder a sua autoridade de pai, de mãe, de responsável, né? E tudo isso que você está falando é super importante, porque, como eu falei também no começo, vai formar um adulto mais responsável. A gente fala muito no qual mundo meu filho vai receber, né? Quando meu filho for adulto, qual tipo de mundo ele vai receber? Só que eu acho que a pergunta é qual tipo de adulto eu quero formar para o mundo, Justamente. né? Que tipo de cidadão eu quero deixar para o mundo? Porque quem forma o mundo é o cidadão, né? O mundo por si só, ele não se faz, sabe? As atitudes são nossas, né? Quem destrói a natureza somos nós, quem constrói somos nós, na é verdade. Quem faz o bem somos nós, quem faz o mal somos nós. Então, a gente tem que cuidar desse ser humano enquanto criança para se tornar um adulto saudável, né? Justamente. As suas dicas estão sendo maravilhosas. Pois é, porque é como eu estava falando, a questão de hoje nós termos esses adultos que muitas vezes não sabem lidar com a emoção, é porque faltou o conhecimento, né? E esse conhecimento vem com o tempo. E agora também temos que ter a seguinte questão: você, adulto, está aberto a mudar? Porque também é assim, não dá para você querer que seu filho mude se você não mudar suas atitudes, né? Nós somos espelho para os nossos filhos, nós somos o reflexo. Então, muitas vezes, o que ele vê, ele vai repetir. Então, não adianta você fazer até as boas perguntas, mas em alguns momentos você agir de outra maneira. Ele não vai entender. Tá, o que é que eu sigo agora? É o que ele me ensinou ou o que ele faz, né? Então, ter esse direcionamento, né? E quando nas perguntas a gente leva essa criança a refletir, a ele tomar a decisão do que ele vai fazer, ele se responsabiliza por essa atitude, ele começa a entender que ele tem que muitas vezes tomar as decisões, não ficar esperando que alguém mande, né? O estudar, vai estudar, tá, vai estudar, ele até vai, mas ele não cria uma consistência. Mas se a gente começa a trabalhar desde cedo que ele tome para si essa responsabilidade, mas tome para si com esse lado afetivo que a gente está falando, né? Tome para si onde ele diga assim, tá, como é que você, né, de que maneira você pode melhorar os seus estudos? Em que momento você vai estudar? E fazer ele pensar e ele decidir em que momento isso vai acontecer? Por quantas horas? Tá. E o que você vai fazer para lembrar disso tudo? Porque às vezes, eu acho que existe até aquela dos combinados, se faz os combinados, segue alguns e outros não, né? Então, para fazer com que ele siga esses combinados, ele também tem que decidir, não é uma punição, mas ele decidir uma forma dele colocar isso em prática, né? Ele entender que se ele não colocar em prática, vai acontecer algo, não como punição. Por exemplo, a história dos brinquedos. Se ele não guardar os brinquedos, é uma consequência. O que pode acontecer? Pode perder, pode quebrar, né? Se ele não vai estudar, o que pode acontecer? Tirar nota baixa, não passar de ano. Então, fazer com que ele chegue a essa reflexão, mas não é essa reflexão partir do adulto. É que nessas perguntas, que nessa conversa, justamente faça ele refletir e ele entender quais são as consequências que tem por trás de todas essas atitudes que ele vai tomar daqui para frente. Então, é colocar essa responsabilidade junta. É sua, mas eu estou aqui. Pode contar comigo. Né? Eu estou aqui do seu lado.
Mas ela é de sua responsabilidade. Então, fazer com que ele chegue a essas conclusões é bem mais saudável e mais produtivo do que ficar esperando. Quantos profissionais nós temos hoje no mercado onde só fazem o que é mandado, só desenvolvem o que for pedido, não tem o que a gente não é proativo. Não é proativo, estava buscando a palavra, não é proativo, né? Por quê? Porque ele se acostumou a ter sempre alguém determinando o que ele tinha que fazer, determinando o como fazer, né? Então, quando a criança é trabalhada com isso, né, nesse sentido, com esse tipo de reflexão, com certeza ele vai se tornar um adulto mais proativo, não esperar que alguém diga o que ele tem que fazer, ele vai colocar em prática, né? E eu conheço, viu, Fabíola? Eu conheço um grande profissional, um adulto, né, 30 e tantos anos, que perdeu o emprego justamente por não ser proativo. Muito competente, porém só fazia o que era mandado, né? Não tomava decisões. E aí, você falando, eu estou lembrando justamente dessa pessoa. Coincidentemente, filho único, mas esse não é o motivo. Não é. Mas super protegido pelos pais, né? Super protegido em todos os sentidos. Desde novinho, super protegido. Até hoje é super protegido pelos pais, né? Então, assim, às vezes os pais super protegem devido a um amor muito grande, né? Um amor muito forte. Com certeza, né? Eu acredito que quem é pai, quem é mãe, se pudesse colocar o filhinho dentro de uma caixinha e ficar abraçadinho para proteger, faria, Pois né? é. Eu acredito que essa seja a vontade. Mas, infelizmente, a gente não pode, porque ao invés de ajudar, a gente prejudica. Sim. Né? E tá aí um dos motivos, né? Se torna um adulto que não tem atitude, se torna um adulto sem iniciativa, se torna um adulto que não sabe tomar decisões. E hoje o mundo exige que tomemos decisões o mais rápido possível, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós temos menos tempo para pensar e temos que agir com mais rapidez. Nós temos que mostrar isso para o mercado de trabalho, né? Só que a gente não pode falar sobre isso com a criança porque ela não vai entender. Então, essas dicas que você está dando são muito boas por isso, porque vai desenvolvendo. E a criança, como Montessori diz, ela tem a capacidade de lidar com a sua própria aprendizagem. Ela faz a sua própria aprendizagem. Então, através desses comandos, ela vai justamente montando as pecinhas e no tempo certo ela vai tendo as ideias, ela vai formando o seu aprendizado, o seu conhecimento, né? Isso mesmo. Um outro ponto que eu ia tocar, e eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, que eu me lembrei também na sua fala. A criação hoje é diferente. E aí, você falando na questão de que se os pais não mudarem, os filhos também não vão mudar. Mas e como é que fica, né? Muitas vezes os pais não dão algo para o filho porque não recebeu. Pronto. Às vezes não dá aquele afeto para o filho porque foi criado, né, naquele estilo mais rígido de que homem não chora, homem não pode ser abraçado, homem existe, né? Ainda aquela história patriarcal. E aí foi criado desse jeito. Como é que ele vai ensinar para o seu filho diferente se foi o que ele recebeu? Pronto. Né? Então, como fazer essa mudança para a gente poder ensinar o nosso filho? Pronto. Então, assim, ó, primeiramente, como eu falei, que ele esteja aberto a mudar, né? Primeiro, ele perceber que isso não está sendo uma boa atitude. Muitas vezes, ele não vai perceber sozinho. Alguém vai sinalizar para ele. E quem é esse alguém? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Quando os pais vão buscar, ou são chamados na escola, ou estão indo buscar uma ajuda da psicóloga, de uma terapeuta, de uma psicopedagoga, porque a criança está com algum comportamento que não se enquadra, vou usar esse termo, né? Mas eles não sabem lidar com a situação. Então, os profissionais, eles têm que, primeiro, vão investigar, mas eles têm que ser, nesse momento,
verdadeiros. Colocar para esses pais, tá? Onde é que tá, gente? O que é que tá faltando? Tá faltando que vocês, pai, mãe, cuidador, cuidadora, mudem algumas posturas. E aí é colocar, e não é colocar de uma maneira ofensiva, como se ele fosse assim, o culpado. Você é o culpado dessa situação. Não é isso, mas é como você estava falando, nesse sentido de se você não recebeu por conta da sua criação, o que você aprendeu, a gente passa para os filhos sem perceber. Sem perceber. E aí, olha, nesse momento, as atitudes de vocês não estão ajudando nessa criação, não estão ajudando a seu filho, a sua filha se desenvolver bem. Então, para isso, nós precisamos mudar algumas atitudes de vocês que caminhem junto com as atitudes da criança, né? Parei aqui para ler, que essas reflexões entrem na mente e no nosso coração, né? Pois é, que a gente perceba justamente isso, que nesse momento, eu, adulto, preciso mudar minhas atitudes para que eu veja uma mudança também no meu filho. Não, por isso que eu disse, não é fácil, né? Mas uma das coisas que muitas vezes eu acho que hoje em dia passa desapercebido é que alguns, não vou dizer alguns profissionais, mas em algumas situações, falta alguém que mostre para esses pais onde eles podem modificar. A gente sabe que dar conselho muitas vezes não resolve, mas fazer ele refletir também, fazer uma boa pergunta para esse pai, para essa mãe, né? Como é que você quer que ele mude as atitudes? Né? Como você gostaria que ele agisse? E você faz isso? Como você faz isso? Porque aí, a partir do momento que se faz essas perguntas também para o pai, para qualquer adulto, você vai parar para refletir. Opa, né? Onde é que eu estou errando? Realmente, né? Não é estar aberta a ouvir. Muitas vezes nós nos fechamos quando vem alguma crítica, mas às vezes a gente tem que fazer passar um filtro. O que é que essa crítica vem que realmente me toca, me serve, e o que é que essa crítica não me serve, não me pertence. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, em situações em escola, a criança, às vezes, dentro de uma turma, tem uma certa... não desenvolve um bom relacionamento na turma por algum motivo, aí o que que a mãe faz? Pede para trocar a criança de turma. Tá, ela está trocando a criança de turma, mas não está resolvendo o problema. E aí, muitas vezes, a escola precisa sinalizar, né, que, mãe, lógico, ela não vai colocar isso, determinar isso para a mãe, mas sinalizar, mãe, nós vamos trocar de sala, mas isso não vai resolver a situação que sua filha precisa vivenciar, que é o conflito. Ela saber lidar com o conflito. Hoje a senhora tira de perto do conflito achando que resolveu o problema. Resolveu. Aquele ali, né? Mas e os próximos conflitos que virão? Essa criança vai ter maturidade para resolver? Não vai, porque ela foi privada dessa resolução. Né? Então, aí nessa hora, falta muitas vezes alguém que diga, você não deve agir assim. Você precisa deixar ela na mesma turma e gerenciar e administrar esse conflito. Fazer com que ela, né, a criança, desenvolva essa habilidade. Né? Muitas vezes, né, ontem eu vi a live e você falou também do bullying. Né? O bullying, ele sempre existiu de outras maneiras. Né? Nós vivemos isso na nossa infância e nós soubemos lidar com isso bem ou mal, né? Mas a criança hoje, ela precisa saber lidar com o bullying.
Nós precisamos educar nossos filhos e nossos alunos para não fazer, para respeitar. Mas quando o outro vivencia isso, ele precisa saber lidar com essa situação. Ele precisa estar preparado emocionalmente. E para isso ele precisa ter sido trabalhado desde cedo, né? Como passar por essa situação sem sofrer tanto, porque sofrer ele vai sofrer, mas que esse sofrimento não cause traumas, que não causem danos para ele ser um adulto fechado ou deprimido e muitas outras coisas, né? E, Fabíola, uma coisa assim que eu penso bastante, sabe? Porque muitas vezes os pais querem resolver esses conflitos, né? Porque existem realmente conflitos em que os pais precisam interferir, e óbvio, mas existem outros que a criança é quem tem que resolver, a criança tem que viver, e os pais seria apenas um apoio, né? E aí, às vezes, eu me questiono, será que os pais não percebem, né, que fazendo isso hoje, eles vão estar construindo um adulto inseguro e que eles não vão viver para sempre? Vai chegar um momento em que essa criança que já é um adulto, ela não vai ter o pai e a mãe, ou essa cuidadora, né, esse cuidador, esse responsável, para tomar as dores dele, né? Não vai ter essa pessoa para resolver o problema dele. É ele quem vai ter que resolver. E aí, né? Então, os pais precisam refletir não apenas no presente, mas no futuro também. Eles precisam pensar no futuro, né? E transformar as crianças em crianças fortes, né? Aquela história. A gente até brinca. Eu mesmo brincava às vezes com as minhas sobrinhas. Rapaz, você até é sorte, você não pegou mertiolate. Se você tivesse pegado mertiolate, eu queria ver. A gente deixava de cair, não era nem pela queda, era para não passar o mertiolate. Então, mas é sério. A gente pensava na traquinagem porque ia usar o mertiolate. Então, aquele negócio ali ardia que só. Então, o que que acontece? Às vezes é preciso arder um pouquinho na criança para ela justamente refletir na atitude que ela está tendo, que nem sempre é boa, né? A gente olha muito assim para os nossos filhos tipo assim, é um docinho, né? É meu filhinho amado. Mas às vezes quem faz a traquinagem é o seu filho. Às vezes quem produz o bullying é o seu filho, né? E aí, como é que isso vai ser feito? Quando o seu filho é o causador e não é o receptor daquele bullying, por exemplo, né? Daquele conflito. E ainda tem o seguinte, né? Muitas vezes se cria essa expectativa, o pai e a mãe criam uma expectativa do meu filho perfeito, né? Expectativa e realidade diferentes, né? Muitas vezes os pais estão nessa de, mas eu quero que ele seja o primeiro da sala, que ganhe todas as medalhas, que tá. E às vezes o perfil dessa criança não é esse. E aí tem que fazer também esses pais perceberem isso, né? Opa, o que vocês estão desejando é uma coisa para você, pararam para ouvir, né? O que essa criança, né, deseja, quer, né? É justamente esse, como você falou, nessa hora vai ter que doer e sofrer um pouquinho nesse pai, nessa mãe, né? Eles entenderem que esse filho que está lá fazendo bullying, que tá lá, é o seu filho. Opa, né? Eu como professora e mãe, o que que eu imaginava? Minha filha o quê? Minha filha nota 10, minha filha excelente aluna. A gente cria uma expectativa para o que a gente... Aí quando vem aqueles retornos, aí você diz assim, opa, peraí. O que eu desejava e o perfil que ela é, ou então, não é também... eu tenho que sofrer um pouquinho para poder ver qual é a realidade que eu estava criando, almejando e trabalhar em cima, né? E procurar fazer com que ela não vai ser o 10, ela não vai ser a medalha olímpica,
mas ela vai ser uma excelente aluna. Ela vai participar, ela vai ter autonomia, ela vai saber resolver os conflitos. Então, eu tenho que trabalhar todas as nuances que a criança tem, né? A inteligência emocional. Nós sabemos que temos várias inteligências. Então, nem todos vão ser o matemático, nem todos vão ser o primeiro nas Olimpíadas, mas ele vai ser talvez o melhor músico, uma cantora maravilhosa, uma bailarina maravilhosa, né? E que bom, né, por isso? Sim, que bom, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né? Certo? É. A Vanessa fez aqui duas perguntas super interessantes, Sim. mas antes de eu fazer as perguntas da Vanessa, eu estava aqui me lembrando, você falando, e eu lembrando de uma conversa que eu tive aqui com a minha irmã, justamente nessa questão de disciplina de aluno, né? Que às vezes, eu que já trabalhei na coordenação, às vezes a gente vai conversar com os pais, não, meu filho não faz isso, não. Em casa, meu filho não faz isso, né? E aí a gente estava conversando aqui na minha casa sobre traquinagens que a gente fazia quando era criança, né? Nós somos três filhas e que a gente comia leitinho escondido, né? Nunca. E aí era muito massa a gente pegar a colher do leitinho para grudar no céu da boca. E aí, o que que acontece? A minha irmã estava dizendo, a minha filha não faz isso? Ela nunca fez isso? Eu disse, claro, minha irmã, ela é filha única. Que graça tem fazer uma coisa dessa sozinha. Bom fazer é com os irmãos, bom é fazer com os amigos, que a gente tem com quem dividir a risada, com quem dividir a traquinagem. Então, tudo isso os pais também têm que pensar em relação à escola. Muitas vezes os filhos não fazem certas traquinagens em casa porque está sozinho, porque é tudo dele, tudo, entre aspas, é permitido, enquanto que na escola não. Tem o apoio dos colegas, tem a risada dos colegas, né? Tem o fato de que é tudo diferente. Então, eu estava me lembrando disso, né? Na questão de que aí a gente foi lembrar de algumas coisas que a gente fazia quando era criança, né? E a gente fazia justamente porque tinha a companhia da outra, né? A outra ia rir, a outra ia fazer chantagem, a outra ia fazer não sei o quê. Então, aquelas A outra coisas ia de criança, chorar. ia chorar, com certeza, né? Tinha, né, a caçula para fazer tudo, tipo, ele vai pegar água para mim, ele vai pegar um biscoito para mim. Não, você é a mais nova, então tem que fazer, né? Então, todas essas coisas. E a gente leva um pouquinho para a escola, porque é semelhante. O fato de você ter uma companhia muda tudo. Muda. Tudo, tudo, tudo. Muda. Aí, deixa eu ler aqui duas perguntas que a Vanessa fez. Sério. Beijo, Vanessa. Ó, que perguntas que os filhos fazem, a gente deve se preocupar, né? Os pais devem se preocupar. E a outra pergunta foi com que idade, a partir de que idade um pai pode levar o filho a um psicopedagogo? Bom, a idade, vou começar pela idade para ir ao psicopedagogo, vai demandar também do que a escola chama, né? A escola normalmente sinaliza para esse pai, para essa mãe, que é necessário uma avaliação, né? E aí, a partir dessa avaliação, se vê a necessidade de um psicopedagogo ou outro profissional, né? E a outra, que perguntas podem ser feitas, a criança pode fazer para preocupar. Gente, muitas vezes as perguntas que nos assustam, tá, como pais, elas são feitas para chamar a nossa atenção, né? Não estou generalizando, mas às vezes essas perguntas, vou dar um exemplo de uma história que eu ouvi, certo? O casal tinha levado a filha ao psicólogo porque no momento eles pegaram o celular, que ela estava assistindo muito vídeo, e o que eles encontraram de vídeos que ela buscava, né, estava lá, era como matar minha mãe. E aí os pais se assustaram, né? Bom, isso qualquer um se assustaria, e lógico, foram procurar.
E na conversa, a psicóloga com essa conversa, o que essa criança queria? Chegou um momento que a criança verbalizou. Eu só queria que meu pai e minha mãe tivessem um momento. Muitas vezes, o Travou aqui fato de a fala da matar não é o Fabíola. matar físico, mas Enquanto é volta o aqui o vídeo da matar Fabíola, eu vou responder a tua pergunta, tá, Vanessa? Caso a escola não note nada, na mas eu queira que meu imaginação. filho E faça que essa mãe acompanhamento, eu fosse posso? outra, Pode, Fabíola, pode. Olha, o que que né? acontece, Que tá? essa mãe Vai depender do que o seu ela filho está fosse mais apresentando, certo? participativa na Se vida for dessa um criança, transtorno, um provável, né? né? Transtorno de aprendizagem, Então, tá? que Você só vai nessas ter horas certeza realmente quando a criança é estiver na fase de necessário a alfabetização. atenção. Mas se você suspeita de algo como, por Mas exemplo, é uma será que meu atenção filho que é a gente autista? vai Com 1 ano e lidar, meio, né? tá Nesse certo? Você já sentido, pode fazer a intervenção. tá? Nós chamamos de Mais intervenção alguma pergunta, precoce. Samira? E E quanto quer mais saber se cedo, melhor. respondi. Eu, por exemplo, indiquei uma amiga minha que suspeita que o filho tenha TDAH. Só que o filho tem 2 anos de idade, 2 anos e um pouquinho, certo? O filho ele tem demonstrado, perdão, TDAH não, autismo, certo? E o pai, tudo indica que tem TDAH, só não é diagnosticado, certo? E aí ela veio, né, conversar comigo e tudo, e eu aconselhei Caiu a minha já conexão ir numa psicopedagoga para já iniciar a aqui. intervenção, né, para fazer justamente essa análise, se precisar de alguma intervenção, a criança vai sofrer e aquilo ali vai melhorar, tá certo? Então você pode levar o seu filho em qualquer idade, desde que as características que ele esteja apresentando ou que ele esteja Gente, me deixando de sinaliza aí, apresentar, vocês certo? estão me Seja cabível, ouvindo? Porque tá para mim a bom? E aí você Samira pode levar no sumiu. psicopedagogo, você Estão me pode vendo, me levar logo ao ouvindo? médico, vai Me ficar a seu sinalizem aqui critério, nas tá? O mensagens. laudo você não vai receber imediatamente, tá certo? Existem laudos que é com determinada idade, justamente pela mudança de comportamento da criança, tá? O bacana da psicopedagoga é que ela vai analisar também, através da anamnese. Joia, então vou Eu estou continuar ouvindo a aqui. Fabíola. Que Vala, tu tá a ouvindo a Samira Fabíola para e eu mim falando, não é? está aparecendo. Ah, tá. Ela está Aí vocês estão falando. ouvindo duas pessoas ao Ok, eu mesmo não tempo, estou a Fabíola e ouvindo. a Samira. Vala. Pra mim tá parada. Fabiola caiu, a Fabiola saiu. Gente, desculpa, eu não ouvi a Fabiola. Tá certo? Pra mim a Fabiola tava parada, tava só rodando. Por isso que eu comecei a falar, tá? Então, assim, eu vou continuar falando enquanto a Fabiola volta, tá certo? Deve ter havido algum probleminha aí. Vocês conseguiram entender quando eu disse que você busca a psicopedagoga? Ó, ela tá voltando. Vanessa, a questão de preço varia. Varia de acordo, certo? Com o pacote que você faz com a psicopedagoga, com o psicopedagogo, varia de acordo em que bairro aquela clínica está inserida, né? Qual é o público que aquela clínica vai atender, tá? Aqui no Ceará é por volta de 80 a R$ 150, tá certo? Mas eu conheço clínica que cobra 180, 200 e conheço até de 250 a sessão, tá bom? Então varia mais ou menos disso de 80 a 120. Mas como eu disse, é feito um pacote, é feito um acordo, tá certo? E aí você vai negociar o preço. Tem que ver também se a psicopedagoga vai até a sua casa, porque existe a psicopedagoga domiciliar, tá? Que aí já aumenta o preço. Então, tudo isso é conversável. Fabiola, a fala é toda sua. Você estava falando e eu falando ao mesmo Pois é, tempo. para mim tu também estava parada e eu não sabia o que estava acontecendo. Gente, peço também desculpas, né? Bom, seguinte, eu não sei se vocês conseguiram ouvir a explicação da questão
sobre a pergunta, né? Quando é preocupante. Então, muitas vezes as perguntas preocupantes, elas têm o intuito de chamar a atenção desses pais, de pedir a atenção desses pais, né? Então, né, normalmente, procurar um profissional que possa orientar, né? Valeu, Ana. Então, assim, muitas vezes o psicopedagogo ele não vai trabalhar a questão do lado das emoções, ele vai trabalhar a questão da aprendizagem, né, do cognitivo da criança. Como também o Kid Coach, ele não vai trabalhar esse lado da questão emocional, nem do cognitivo. O que é que ele vai trabalhar? Ele vai trazer ferramentas, tá? Ferramentas para que essa criança saia de algumas situações que está entrando em conflito em casa, né? Seja a questão de falta de foco nos estudos, ou a birra, ou a questão de não saber lidar com conflitos, ou medo, né? Então, ele vai trabalhar com ferramentas para que a criança supere esses momentos. Né? Então, muitas vezes, quando um pai, uma mãe procura o psicopedagogo ou o kid coach com algumas questões que são emocionais, eles são direcionados a procurar um psicólogo para poder trabalhar esse lado. Porque a gente não vai fazer isso nem como psicopedagogo, nem como kid coach, certo? Mais alguma coisa, Samira, me lembra que eu... Não, e a gente também já está no finalzinho, né? Eu queria finalizar com frases ou palavras que os pais não devem usar com seus filhos. Pronto, ótimo. Primeiro de tudo, evitar na hora das perguntas o porquê. Substituir esse porquê por outras perguntas. Qual, como, quando, ou iniciar com frases tipo: existe alguma maneira de você fazer isso diferente? Se você fosse fazer isso diferente, como seria? Então, também ontem você falou, e até esqueci de citar a questão do não, né? O nosso cérebro, ele não reconhece essa palavra. Então, quando você diz assim, não suba no sofá, ele só vai ouvir suba no sofá. Então, na hora que a criança está lá pulando no sofá, vai fazer o quê? Assim, para que serve o sofá? Opa, aí outra pergunta, ele já vai parar ali para responder. Mesmo que ele diga para pular, aí você vai dizer assim, aqui em casa ele é usado para pular, né? O que eu e o seu pai fazemos no sofá? Para ele perceber que aquela atitude vai, né, diferente do que realmente é o objetivo daquele objeto, né? Então, procurar sempre fazer com que ele reflita sobre as ações. Então, sempre essas palavras que façam ele refletir, sempre buscando acolher, né? E, mais uma vez, esse acolhimento na hora do drama, do choro, né? Acolhe, dá o colo, faz ele verbalizar o que ele está sentindo. E a partir do momento que ele verbaliza esses sentimentos, ele vai se dando conta do que ele precisa trabalhar. E muitas vezes isso vai mudar, né, em algumas atitudes. Que bom, Rejane, que fez refletir. Ótimo, ganhei a noite. Que realmente o que a gente quer é isso, refletir nossas ações. Diga. Deixa eu responder aqui bem rapidinho a pergunta da Vanessa sobre a anamnese. A anamnese é uma entrevista que o psicopedagogo faz com os pais ou responsável pela criança no primeiro encontro. Essa anamnese é fundamental para que o primeiro contato do psicopedagogo com a criança já seja embasado naquilo que os pais falaram. É super importante uma conversa franca, uma conversa bastante verdadeira, tá? Por mais que doa, tipo,
como foi sua gestação? Você desejou essa criança? Então, dependendo do andar da conversa, talvez o psicopedagogo faça algumas perguntas delicadas, tá? Mas que são pertinentes, que são importantes. Lembrando que perguntas delicadas não são perguntas imorais ou perguntas inapropriadas, não. Delicadas porque, por exemplo, se tudo indica que a mãe tentou abortar, é uma pergunta delicada, né? Mas você precisa ter essa certeza como psicopedagogo, tá certo? Então, a anamnese é isso, é a entrevista com os pais ou responsável pela criança. Pois é, a Mônica Colares colocando aí, né? O não repetidamente leva a criança a se sentir tolhida e inibe sua criatividade, sua capacidade de reflexão. É isso mesmo. Quando a gente dá o não e esse não se repete, ele vai cada vez mais se fechando e não sabendo o que pode fazer. Porque se tudo é não, né? Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Que atitudes eu posso tomar? Então, quando a gente faz a pergunta que ele reflita sobre a ação, isso vai facilitar o desenvolvimento dessa criança naquelas atitudes que ele vem tomando. Né? Com certeza, com certeza. Fabíola, o nosso tempo chegou ao fim, tá certo? Eu quero agradecer demais a sua participação, tudo que você falou, além de ter sido super pertinente, com certeza auxiliou bastante, aclarou bastante, foi algo que complementou nossa aprendizagem, nossa vivência. Muito obrigada mesmo por compartilhar esses saberes, né? Por compartilhar essas dicas, né? Lembrando que o nosso intuito não é ensinar ninguém a educar os seus filhos, mas pelo contrário, é justamente, né, dar ferramentas para que o seu relacionamento com o seu filho seja bem melhor, né? A gente dar dicas de como vocês podem agir e melhorar esse relacionamento, Isso. né? É fazer justamente essa Então, reflexão. isso, exatamente essa reflexão, né? E aquilo que eu falei, muitas vezes a gente não teve, não tem como dar para o filho, ou às vezes a gente não teve e quer justamente dar para o filho porque não teve, né? Então, muitas vezes, e se for necessário, você que está nos assistindo, você pai, você mãe, se for necessário, faça um acompanhamento psicológico, faça uma terapia para você receber mais instruções, né? De como lidar com algumas situações que você viveu na sua infância e que ainda reflete na sua fase adulta, que interfere no relacionamento com seu filho, tá? Ou simplesmente como se relacionar melhor com seu filho, como você se conhecer melhor. É super importante que você se conheça melhor para que você possa conhecer o outro, tá certo? Então fica aí a dica para você procurar um terapeuta, uma pessoa que possa auxiliar, como também a Vanessa perguntou, se você perceber que o seu filho está precisando de um acompanhamento ou psicológico ou psicopedagógico, né? Faça também, né? Não tenha vergonha, não tenha medo, o que for para auxiliar o seu relacionamento com o seu filho e o bom desenvolvimento do seu filho, ó, é super válido. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Fabíola. Uma excelente semana a todos. E até semana que vem. Já fica o convite aqui com a Fabíola para a gente conversar sobre Kit Coach. Bem interessante, viu, esse assunto? A gente aguarda vocês. Obrigada, Samira. Gente, muito obrigada também pela participação. Vi várias amigas, colegas de trabalho também aí nessa participação. Agradeço. Tá? Ótimas perguntas da Vanessa, né? Que a gente e de outros que colocaram. Né? Então, como a Samira colocou, o nosso intuito é que a gente possa ajudar nessas reflexões das nossas atitudes como pais, como educadores, para passar a ter uma vivência mais confortável, mais amorosa, mais afetiva com nossos filhos e alunos. O Instagram vai encerrar o nosso vídeo. Joia. 19 segundos. Gente, obrigada, boa noite. Tá? Samira, obrigada também. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, Tchau, tchau.